Olá, bem-vindos! Este é mais um vídeo do Programa de Popularização da Ciência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí, FAPEP. Sou o professor Elias Silva, coordenador do programa. Iniciamos com a pergunta: por que não há brasileiros laureados com o Prêmio Nobel? Ou, mais especificamente, por que o médico e cientista Carlos Chagas e os físicos César Lattes e Leite Lopes não ganharam o Prêmio Nobel? Em 1909, o jovem médico e pesquisador mineiro Carlos Ribeiro Justiniano Chagas publicou em revistas médicas brasileiras e estrangeiras, alemã e francesa, artigos comunicando a descoberta de uma nova espécie de protozoário patogênico e da doença causada por ele. Ao protozoário, Carlos Chagas deu o nome de Trypanosoma cruzi, em homenagem ao mestre Oswaldo Cruz. A doença tropical recebeu o nome de tripanossomíase americana, depois batizada de doença de Chagas. Devido à magnitude de sua descoberta, o cientista brasileiro recebeu, ao longo da vida, prêmios e honrarias e foi membro de muitas instituições médicas e científicas no Brasil e no exterior. Em 1912, ele ganhou o disputado Prêmio Chaldin, concedido a cada 4 anos pelo Instituto de Doenças Tropicais de Hamburgo, na Alemanha. Carlos Chagas concorreu com cientistas renomados de vários países, inclusive alguns já detentores do Prêmio Nobel, como Charles Laveran, o descobridor do parasito da malária. Tamanho era o prestígio do prêmio. E entre os membros da comissão julgadora também estavam vários nobelistas, como Robert Koch, o descobridor da bactéria causadora da tuberculose, o Mycobacterium tuberculosis, ou bacilo de Koch. O Prêmio Chaldin foi instituído numa época em que a ciência alemã estava no topo do mundo científico e destinava-se a contemplar o melhor trabalho em parasitologia e medicina tropical dos últimos 4 anos. Então, por que o cientista brasileiro não ganhou o Prêmio Nobel, uma vez que ele foi indicado em 1913 e 1921? Eis a questão. Carlos Chagas certamente teria ganhado o Nobel se não tivesse enfrentado uma forte oposição interna dentro de nosso país. Oposição de médicos brasileiros destacados, inclusive professores da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e membros da Academia Nacional de Medicina. Essas figuras ilustres disseminaram dúvidas sobre a doença de Chagas e até mesmo negavam sua existência. Entre esses negacionistas anti-Chagas, destacava-se o influente médico, professor e acadêmico Afrânio Peixoto, a eminência parda de uma campanha odiosa, motivada muito provavelmente por ciúme e inveja contra o cientista mineiro e suas realizações científicas. É digno de nota que, em 1920, Carlos Chagas foi nomeado
para o cargo importante e cobiçado pelo próprio Afrânio Peixoto, o cargo de diretor do recém-criado Departamento Nacional de Saúde Pública, equivalente ao Ministério da Saúde de hoje. O Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina de 1913 foi dado a um cientista francês. Mas o Nobel de 1921 não foi dado a nenhum dos indicados. Por quê? Uma resposta possível e mesmo plausível é que Carlos Chagas tenha sido o candidato escolhido pelo Comitê Nobel, porém, diante das dúvidas postas por seus opositores, especialmente de que a doença teria sido inventada, então o prêmio lhe teria sido negado. A postura da tropa anti-Chagas, mesmo sendo absurda e leviana, teria influenciado a decisão do Comitê Sueco. Se houve outros motivos para a não premiação, não sabemos. Por outro lado, os médicos e pesquisadores estrangeiros não duvidavam da existência da doença. Se já não é fácil para cientistas de países situados fora do eixo mundial da ciência, como o Brasil, obter o reconhecimento internacional pelo mérito de seu trabalho original e inovador, devido a fatores externos, imaginem vocês com a dificuldade adicional da oposição doméstica. É importante salientar que a descoberta do cientista brasileiro foi tão importante para o progresso da medicina quanto as descobertas de outros cientistas que, trabalhando essencialmente na mesma linha de pesquisa, receberam o Prêmio Nobel. Por exemplo, o francês Charles Laveran, como já dissemos, descobriu o parasito da malária, o Plasmodium, observando no sangue de pacientes. E o britânico Ronald Ross identificou o mosquito transmissor, o Anopheles, e descobriu as primeiras etapas do ciclo vital do Plasmodium. Ross recebeu o Nobel de Medicina em 1902 e Laveran em 1907. Agora comparem. Carlos Chagas descobriu o agente causador da doença, o Trypanosoma cruzi, o agente transmissor, o inseto hematófago, conhecido como barbeiro, e suas localizações no interior das residências, descobriu os reservatórios naturais do parasito, tatu e sagui, e também as principais manifestações clínicas da doença que leva seu nome. E tudo isto, obra de um único pesquisador e realizada em curto período de tempo, entre 1907 e 1909. Feito único na história da medicina. Carlos Chagas também previu o impacto socioeconômico que teria a doença de Chagas, enfatizando a necessidade do envolvimento do poder público na solução do problema. Por certo, eram descobertas científicas como essas que o químico e inventor sueco Alfred Nobel tinha em mente para o Prêmio de Medicina. Era sua intenção premiar descobertas e invenções que contribuíssem para a promoção da saúde e do bem-estar da humanidade. É difícil entender por que as decisões do Comitê Nobel
foram, se é que foram mesmo, orientadas pela oposição anti-Chagas, desprovida de qualquer evidência científica e não por uma apreciação independente. Mas, como já antecipamos, a dívida da Fundação Nobel com a ciência brasileira não termina aqui. Carlos Chagas não foi o único cientista brasileiro esquecido. Vejamos agora os casos dos físicos brasileiros César Lattes e Leite Lopes. A partícula nuclear chamada pion, ou meson pi, foi prevista pelo físico japonês Hideki Yukawa na década de 1930. Nos anos 1940, o pion foi detectado pelo físico paranaense César Lattes. O britânico Cecil Powell, que era o líder da equipe na Universidade de Bristol, na Inglaterra, e dois outros cientistas. Hideki Yukawa recebeu sozinho o Nobel de Física de 1949 e Cecil Powell, também sozinho, recebeu o prêmio de 1950. Embora César Lattes, que tinha apenas pouco mais de 20 anos na época, tenha sido o principal executor dos experimentos e o primeiro autor do histórico artigo sobre a descoberta, publicado na prestigiosa revista Nature, em 1947. César Lattes, assim como os dois outros cientistas do grupo, foram esquecidos pela Fundação Nobel. Em 1958, o físico pernambucano José Leite Lopes publicou na conceituada revista Nuclear Physics um importante artigo pioneiro sobre a unificação das forças eletromagnéticas e nucleares fracas, a chamada unificação eletrofraca. Neste artigo, Leite Lopes previu uma nova partícula subatômica, designada bóson Z0. A existência desta partícula foi confirmada no Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o famoso CERN, na Suíça, pelo italiano Carlo Rubbia e o holandês Simon van der Meer. Por este trabalho, os dois cientistas dividiram o Prêmio Nobel de Física de 1984. O ilustre físico brasileiro que previu a partícula ficou de fora, embora muitos físicos tenham se manifestado dizendo que ele devia ter sido incluído na divisão do prêmio. E pasme, José Leite Lopes foi um dos nossos cientistas renomados, caçados e exilados durante a ditadura. Agora, um detalhe relevante de sua formação científica. Leite Lopes teve como orientador de sua tese de doutorado na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, Wolfgang Pauli, Nobel de Física de 1945 e um dos fundadores da física quântica. Os trabalhos de Leite Lopes e César Lattes representam o que de melhor tem sido feito na física latino-americana. Enquanto eles não foram reconhecidos pela Fundação Nobel, outros cientistas receberam o prêmio com base, em parte, nas contribuições dos mestres brasileiros. Concluindo, é importante lembrar que Peter Medawar, Prêmio Nobel de Medicina em 1960, é considerado cidadão inglês, embora ele tenha nascido no Rio de Janeiro. Seu pai era libanês, naturalizado britânico, e sua mãe era inglesa.
Peter nasceu em 1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Logo após o fim da guerra, a família partiu para a Inglaterra. Peter Medawar deveria ser considerado cidadão brasileiro em vez de britânico? Mas não seria adequado considerá-lo cidadão anglo-brasileiro? Obrigado por assistir.